A CIP quer travar um aumento de impostos sobre as empresas. Os patrões apresentam 14 medidas para este Orçamento de Estado, 10 são na área da fiscalidade. A CIP quer garantir que a tributação sobre as empresas não é agravada e que não serão criadas novas taxas. Jerónimo de Sousa já tinha defendido uma subida de impostos para as empresas, com lucros tributáveis superiores a 35 milhões de euros, e António Costa diz que vai considerar todas as propostas. A CIP quer que o Primeiro-Ministro não ceda e propõe ainda uma redução da taxa de IRC de 21% para 19%. São propostas sobre as quais conversamos agora com António Saraiva, presidente da CIP, que é convidado deste 360. Muito boa noite. Boa noite. E nesta contribuição da CIP para a elaboração do Orçamento de Estado, percebemos que a grande preocupação tem a ver com a possibilidade de aumento de impostos? Esse é o nosso foco principal, sendo certo que as nossas propostas assentam em 3 eixos. Financiamento e capitalização das empresas, que para nós é igualmente importante, e já explicarei se tiver tempo. Certo. Porquê? A fiscalidade, que é de facto onde incidimos muito das nossas propostas, das 14 que a Ana referiu, e a qualificação dos portugueses, dos recursos humanos, porque a batalha que temos na qualificação para habilitar os nossos recursos humanos com competências para esta nova economia são importantes. A fiscalidade, porque temos defendido e continuamos a defender que os impostos não podem aumentar. A receita não é por aí, a receita é pela redução da despesa e não para o aumento de impostos. É essa a nossa focalização e, por isso, das 14 propostas, 9, mais concretamente, incidem sobre fiscalidade e a previsibilidade fiscal. Porque tão importante quanto a carga fiscal é a previsibilidade fiscal. Essa foi sempre uma guerra dos patrões e de praticamente toda a economia portuguesa, a estabilidade fiscal. E o receio é de que, facto, que este Orçamento de Estado possa levar o Primeiro-Ministro a ceder aos parceiros da sua esquerda. De facto, temos algum receio nesse sentido, porque se é certo que a receita deve ser pela redução da despesa e não antevendo tirados pelos sinais, porque o peso da administração pública é tal que nos asfixia famílias, empresas, com uma carga fiscal insustentável, e quando se anunciam alterações nos escalões do IRS, quando há vontade dos partidos à esquerda do Partido Socialista que apoiam este governo de mexidas na derrama, não no IRC, enfim, o IRC compõe-se, como a Ana sabe, sim, a carga fiscal 21% e depois até mais de entre 3% a 5% na derrama estadual, e é aí que nós queremos travar essa apetência, porque a previsibilidade da parte da carga, como disse, é fundamental para o investimento. Nós necessitamos de promover investimento, quer o nacional, quer o estrangeiro, e se não formos um país amigo do investimento, se não tivermos atratividade ao investimento, ele não ocorre. Felizmente, estes últimos tempos temos assistido a alguma retoma do investimento, porque há alguma confiança, retoma da confiança, há alguma estabilidade política, social, e os indicadores macroeconómicos vão, de facto, permitir essa confiança, mas é a sustentabilidade desses indicadores que nos deve preocupar, porque os sinais, temos dependências externas que não controlamos, não dominamos, e é sobre os indicadores internos, sobre as variáveis internas que o Governo tem que atuar, e por isso estas nossas propostas para que não exista uma escalada gradual de aumento de impostos, antes pelo contrário, a retoma do IRC no acordo que tinha sido feito entre o anterior Governo e o PS. É isso que nós sugerimos, não aumentar e até reduzir através da reposição dessa reforma do IRC, levando a uma redução gradual dos escalões e também reformulando os escalões de derrama para que eles possam ser mais suavizados, menos onerosos. Da mesma maneira, isentando bastantes empresas com menos... Era isso que eu ia dizer, porque se o tecido empresarial português é, como todos sabemos, maioritariamente composto por pequenas e médias empresas, não chega a constatar isso e dizer que estamos preocupados com essas micro e pequenas empresas. Há que fazer alguma coisa por isso, porque a terapia está feita, todas as avaliações estão feitas. Há que olhar para as pequenas e médias empresas, que são, de facto, a esmagadora maioria do tecido empresarial português, e ajudá-las, desde logo, afastando um pouco a carga fiscal que hoje têm em determinados escalões, na nossa proposta, levando até que a partir de 50 mil euros e não como hoje existe, a partir de 15 mil é o que está em vigor. Exatamente, hoje 15 mil, é aumentar esse escalão para que a taxação só se verifique a partir desse nível, porque as microempresas têm que ser aliviadas desta carga, simultaneamente com as famílias,
reconhecemos igualmente que depois da austeridade que sofremos há que haver um alívio. Mas as coisas, Ana, como nas nossas casas, eu para estimular fiscalmente, para melhorar a carga fiscal, tenho que reduzir a despesa, tenho que encontrar excedentes para isso. Enquanto não forem encontrados, a proposta da CIP é a redução da despesa, porque esse é o caminho que entendem que tem de ser seguido, mas este conjunto de propostas também implica uma redução de receitas. Estão feitas estas contas ou não? Estão feitas, o nosso departamento, os nossos técnicos fizeram, mas... Nós tem a ideia do total do valor, quanto podia custar este conjunto de propostas em termos de impostos? Eu não faria as contas por aí, permita-me dizê-lo, porque apesar de ter baixado o IRC para os atuais escalões 25 para 21, a arrecadação fiscal do IRC aumentou. Ou seja, o Estado, apesar de ter baixado o IRC, arrecadou, foi buscar mais receita, porque apesar de ter baixado a taxa. Por isso, há aqui um conjunto de indicadores que se interligam, isso de quantificar uma despesa, quantificar uma receita, aqui a economia move-se por vários indicadores que se interligam e por isso há aqui nivelamentos. Mas é preciso acreditar que esta redução que propõem poderia provocar um aumento da atividade económica. É esse o objetivo, é provocar um aumento da atividade económica, é promover o investimento, é permitir que o crescimento que todos desejamos ocorra de facto. Mas dizer-lhe, Ana, que o tripé em que assentamos, estes três eixos são importantes porque todos eles se interligam. E na questão do financiamento, o que pedem é com urgência que as entidades públicas normalizem os pagamentos? Desde logo que normalizem os pagamentos, porque a dívida do Estado à economia, só no setor da saúde, já ultrapassa os 1.000 milhões de euros. Se esse dinheiro fosse colocado na economia, já aliviava a tesouraria de muitas empresas e não eram necessárias tantas terapias. Depois, a capitalização das empresas. Nós temos hoje uma dificuldade de acesso a financiamento, temos um crédito mal parado, o chamado NPL, por qual teremos que encontrar solução. Nós, na CIP, há muito tempo que vimos defendendo a criação de um veículo. Finalmente, o Governo anuncia a criação de uma plataforma para esse objetivo, que está para breve. O IFD, o famoso Banco de Fomento, a Instituição Financeira de Desenvolvimento, não tem visto a luz do dia, problemas do seu board, da sua administração, do seu Conselho de Administração, problemas da missão que foi cometida, enfim, erros sucessivos. O que é facto é que a IFD ainda não vimos, nós, a economia real, os empresários, nenhum resultado da criação daquilo que para nós chegou a ser uma esperança de, através dessa entidade, termos mais acesso a financiamento e em diferentes condições. Agora, a resolução do crédito mal parado, a par de novas condições de acesso a crédito e estimulando os capitais próprios, tal como nós defendemos, é através de um conjunto de medidas que algumas vêm do programa Capitalizar e da estrutura de missão que originou algumas das medidas, é recuperando essas medidas, é fazendo acontecer essas medidas. Não estamos a dizer nada de novo, queremos apenas fazer acontecer um conjunto de ideias, de iniciativas, de propostas que já estão elencadas e que, se forem lançadas ao terreno, seguramente vêm aliviar as empresas e virão permitir que elas tenham acesso a crédito, coisa que hoje não têm, porque a banca, como eu digo na entrevista desta semana com o Expresso, como sabe, deixou de ser um parceiro de risco. Reconheço que a supervisão, a regulação bancária é diferente, estamos a passar ainda por uma turbulência do nosso sistema bancário, mas é fundamental olhar para as empresas viáveis, apoiá-las para que elas, se desenvolvendo, mantenham o emprego e o melhorem. É esse o objetivo. É desejável mexer na legislação laboral ou não? Há sempre margem de progressão, mas reconhecendo que há margem de progressão, esse não é hoje o nosso caderno de encargos prioritário. O caderno de encargos prioritários são estes três eixos: capitalização e financiamento, qualificação dos nossos recursos humanos e alívio e previsibilidade da carga fiscal. As relações laborais, há estabilidade laboral. Se as empresas incorporarem o quadro de legislação laboral que hoje têm disponível, já, e não tem sido obstáculo, queremos é que se mantenha. O que não permitimos, e é para si por uma linha vermelha, é a reversão daquilo que foi obtido. E esse será um combate que desenvolveremos em sede de concertação social. É uma linha vermelha, não permitiremos a reversão. Há margem de progressão, estamos disponíveis para o fazer em sede de concertação, mas ainda não é uma prioridade neste momento para a economia portuguesa. Para alguns dos partidos, para alguns dos parceiros, progressão é a reversão de algumas das medidas. Para aqueles que querem olhar apenas para direitos, não atender a deveres, para aqueles que põem os seus interesses de grupo ou pessoais acima do interesse do país, para esses, Ana, a realidade da vida já demonstrou que não é esse o caminho e temos que ter ambição, temos que construir um país novo. Os empresários já deram provas da sua resiliência, o país tem condições, as empresas têm condições, vamos
trabalhar para promover investimento e atingir o desejado crescimento económico. Na área da qualificação de recursos humanos, o que a CIP propõe é que todo o dinheiro gasto em requalificação possa ser dedutível. Majorado em 150 em sede de IRC, porque... Desculpe, não, e a pergunta é se isto é se consideram que com esta medida aumentam os esforços das empresas em termos de requalificação, ou se é só para... Aqui não é só uma questão do esforço das empresas, há uma questão nacional. O próprio Governo tem que promover e dar condições para que as empresas e as suas associações e as escolas profissionais promovam a formação profissional. Nós temos que qualificar os nossos recursos humanos para que eles tenham melhores e maiores competências para esta nova economia que diariamente nos chega e requalificar aqueles que estão desempregados com baixas qualificações, porque se não os requalificarmos, eles dificilmente voltam ao mercado de trabalho. Há aqui uma batalha de qualificação dos ativos, daqueles que estão empregados, e dos que estão desempregados, requalificando-os, porque é através desta qualificação, deste aumento de qualidade de competências, que o país terá capacidade de acrescentar valor aos seus produtos, aos seus serviços, de promover inovação e de aumentarmos a escala de valor daquilo que produzimos ou oferecemos em termos de serviços e assim termos margens maiores para uma política salarial diferente e é esse o nosso objetivo. António Saraiva, muito obrigada por ter vindo ao 360. Falámos sobre 14 propostas que a CIP está a apresentar a partidos e ao Governo para serem acrescentadas neste exercício de orçamento de Estado. Fazemos agora